Muitos e-mails chegaram e vários temas foram sugeridos. Mas um chamou a nossa atenção devido à quantidade de dúvidas que se tem em algo que é tão próximo de nós. Eu estou falando de acidentes domésticos. E para nos ajudar a prevenir e reagir caso algum acidente ocorra, eu convidei o oficial do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coordenador das atividades de educação pública do Estado de São Paulo, doutor e major Mauro Lopes. Boa noite, obrigado por ter vindo, major. Obrigado, Rony. Prazer estar aqui com você. Meu prazer. É uma moleza, né, falar e conversar com o bombeiro, porque rejeição zero. Todo mundo chamando de herói. Né? Ainda pega um oficial superior, um major para conversar, coisa boa. Obrigado por ter vindo. Que esse prazer é nosso. Bom, Mauro, apesar de possuir, claro, predisposições para acontecerem, os acidentes domésticos, para acontecerem, eles são imprevisíveis, eu diria, que a gente não imagina que vai acontecer, porque eles dependem muito da característica do local, eles dependem não só da vítima. Eu acho que existem lugares dentro da casa que têm essa propensão mais exacerbada. E eu queria saber quais são esses lugares. Então, e claro, e os acidentes. Eu diria que eles, na verdade, não são imprevisíveis, eles, na verdade, são todos previsíveis. O que nos falta, na verdade, talvez seja uma cultura prevencionista para atuar, para que não ocorram esses chamados incidentes evitáveis, como nós chamamos no Corpo de Bombeiros. Esses incidentes, normalmente, ocorrem em razão do comportamento humano. Ou por um descuido, ou comportamento que é inseguro. Mas são esses fatos, os principais que ocorrem: quedas, queimaduras, cortes, lesões, outras lesões não intencionais, normalmente são previsíveis. É que nós, no dia a dia, não nos atemos a esses fatos, mas são a casa, por mais que nos pareça segura, ela tem inúmeros riscos. Mas são riscos visíveis, pontuais, que podem ser antecipadamente previstos e tomar algumas medidas simples para que não ocorram. Qual é o lugar mais complicado? Hoje diria que os locais onde há piso frio e a cozinha são os locais de maior risco. O piso frio em razão da facilidade de queda, né? Tá. O piso molhado, muito encerado, né? Casas onde há crianças ou pessoas idosas, a propensão desses acidentes é maior. Para as crianças, em razão da curiosidade, a falta de atenção, a dispersão. Os idosos, talvez pela perda um pouquinho do poder de reação frente a um fato, né? Então, e pela dificuldade de locomoção e tudo mais. Isso tudo potencializa a incidência desses incidentes, né? Olha, a cozinha me parece ser um lugar bastante complexo nesse sentido, em vitimar pessoas. Eu fui, inclusive, uma delas. Por exemplo, vou falar de alguns perigos, e um dos quais eu fui vítima. Em caso de queimadura, por exemplo, eu fui queimado, porque tem água fervente, que sempre tem água fervente, e óleo quente, como foi o meu caso. Eu tive queimadura de 2º grau nessa mão, que demorou 18 anos para perder a cicatriz. Como é que a gente vai proceder numa hora dessa? Porque eu me lembro que puseram um monte de coisa. A queimadura, todas as queimaduras, seja de 1º, 2º, 3º grau, 1º grau é mais leve, uma vermelhidão na pele, né? A 2º grau já aparecimento de bolhas, a 3ª mais profunda, né? Todas as queimaduras precisam da supervisão médica, né? A queimadura mais leve, que é a 1º grau, sempre mantém água corrente, não faça nada, não se aplica pomada, café, nada qualquer outras superstições, né? Nada. Mas sempre passa por uma supervisão médica, né? Mas evitar a queimadura é o grande lance, né? Onde você se queima na cozinha? É o fogão e o forno, normalmente, né? Panela, é muito comum a panela virar sobre alguém, ou principalmente sobre as crianças. O que aconteceu comigo. Então é comum as pessoas usarem as bocas da frente por ser mais cômodo o fogão. Então, a casa que tem a residência que tem criança, a mãe deve optar sempre por usar as bocas de fogão do fundo e sempre deixar o cabo da panela virado para o seu interior. A criança por si só é curiosa. Ela vai querer escalar o fogão e onde tiver uma haste para segurar, ela vai segurar. Se ela achar o cabo da panela, exatamente o que ele vai segurar. Então, por isso que eu falo, são extremamente previsíveis, extremamente fáceis de você tomar medidas proativas que evitem esses incidentes, né?
Bom, nós falamos, estou seguindo o teu raciocínio. Inicialmente foi o piso liso ou... as áreas quentes, né? Ou as áreas quentes. Então vamos lá, para o piso liso. Aí a gente já pensa logo em idoso, né? Porque a gente conhece muito casos de acidentes envolvendo idosos, principalmente com quedas. Isso é mais normal. A maioria por fatores que eu diria intrínsecos, ou seja, dificuldade para caminhar, desequilíbrio, fraqueza muscular, óssea, sei lá. E a minoria é por fatores extrínsecos, ou seja, piso escorregadio, com desnível. Tapete solto, piso escorregadio, piso molhado, banheiro sem barra, box sem barra, tapete de borracha, dentro do box e fora do box, né? As pessoas costumam colocar muito tapete fora do box, mas na verdade você tem que ter um tapete também dentro do box. Claro. Aquele que gruda no chão, né? Isso. De borracha, que dá uma firmeza. E onde há idosos, é sempre legal botar uma barra nos lados do box para que possa se apoiar durante o banho e evitar uma queda. Nesses casos, o que a gente pode fazer até que chegue o socorro? Com idosos? Numa queda, normalmente com fratura, quanto mais deixar imóvel, a pessoa não mexer, se a pessoa não tiver conhecimento de um procedimento de primeiros socorros, não mexa, deixa estabilizada, deitada e aciona o socorro imediatamente. O Corpo de Bombeiros é o 193, o SAMU 192, né? Mas acione de imediato o socorro especializado, né? Tente manter o mais confortável possível a pessoa, passe o maior número de informações possíveis. Isso é muito importante. A pessoa ligar para o 93 e ela passar, quanto mais ricas forem as informações, nós temos em condição de mandar o socorro mais adequado para aquele tipo do acidente que ocorreu em casa. Então, isso é importante ter sempre em mente. Agora eu vou para a sua área. O Corpo de Bombeiros tem um projeto voltado ao ensino da prevenção desse tipo de acidente. Exatamente. Nós estamos dando uma ênfase muito grande, o comando do Corpo de Bombeiros, a educação pública nos serviços de bombeiros. Parece até meio surreal a gente linkar a figura do bombeiro como educador. Então essa expressão bombeiro educador já está muito forte na organização. Nós estamos envidando esforços para criar um modelo de gestão, para entender o mecanismo das ocorrências do Estado de São Paulo, porque o maior temor, ou maior, não diria temor, mas a maior preocupação das grandes corporações de bombeiros hoje no mundo é ter a demanda operacional suplantar a capacidade de resposta. Ou seja, você ter mais ocorrências do que a sua capacidade de atender. Isso é uma grande preocupação. Mas a maioria dessas ocorrências nós chamamos de incidentes evitáveis. Os incêndios residenciais, os acidentes pessoais, os acidentes de trânsito. Evitáveis por quê? Porque eles ocorrem em razão do comportamento humano, como eu disse. Então nós temos que entender qual o problema que nós temos que resolver, quais são as ocorrências que estão dando uma demanda maior ao Corpo de Bombeiros. Por exemplo, hoje em São Paulo são as quedas em moto. Nós pulamos de 3 mil de um ano para 7 mil no outro ano. Meu Deus. Isso até é razão da economia do país. Claro. Né? Você aquece a economia, mais serviço, mais prestação de serviço, tempo é dinheiro, as pessoas querem prestar serviço no menor tempo e empregam um maior número de motociclistas prestando inúmeros serviços. E isso ocorre uma demanda de acidentes com motocicletas muito grande. Mas enfim, nós temos que estudar quais ocorrências estão onerando a nossa demanda operacional. Se for de caráter evitável, nós temos que identificar o público-alvo e agir na forma educativa. A prevenção hoje, a gente fala em 3 E's, principalmente prevenção de incêndio. E de execução. Execução são as normas legais, as normas de proteção contra incêndio, a aplicação dessas normas. O E de engenharia, tudo que a tecnologia ou a engenharia possa ajudar na prevenção de incêndio, né? Novos materiais resistentes ao fogo e tudo mais. E o principal E, educação. Então nós estamos investindo muitos corpos de bombeiros, é exemplo de Nova York, conseguiram reduzir um índice de 300 mortes há 20 anos atrás em incêndios residenciais, baixar para o menor índice esse ano a 73. Olha que educação. Nós estamos falando disso agora em off. Isso é muito alentador e é uma coisa impressionante. De 300 para 70 e pouco é uma coisa absurda. Até o prefeito vai anunciar esse índice. O Bloomberg. A respeito disso agora. A educação pública no Corpo de Bombeiros ela é muito seletiva. Por quê? Você seleciona o problema, você seleciona o público que você quer atingir, você seleciona a mensagem que você quer transmitir e você seleciona o momento de entregar essa mensagem. Então isso é muito importante, o bombeiro está investindo muito, nós temos agora até recursos para isso, né? Vamos investir no desenvolvimento de novos programas educacionais, campanhas, mas sempre com foco dirigido no problema e no público-alvo.
Bom, tem aqui algumas dúvidas, seguramente foi passado por e-mail, mas a gente vai tentar sanar de alguma maneira aqui. Por exemplo, em caso de cortes profundos, isso é uma coisa que acontece toda hora. Como é que as pessoas podem fazer para não perder muito sangue? Bom, isso é bem simples, é estancar a hemorragia. É pegar um pano mais limpo possível, fazer uma pressão sobre o corte e levar um membro. E se dirigir a um posto médico, um pronto-socorro para fazer o procedimento de sutura, né? Eventualmente uma pequena cirurgia, se for dependendo do corte, né? Mas basicamente estancar a hemorragia. Sobre pressão, pano limpo sobre o corte. Perfeito. Móveis mal posicionados. Bateu com força, caiu em cima da vítima. A gente deve imobilizar a vítima no local mesmo, ou mesmo sem ter prática, ou não? Dependendo da lesão, às vezes a lesão causa uma pequena luxação, um pequeno inchaço, né? Mas a fratura, se não tiver conhecimento, como eu disse, deixa a vítima imobilizada, paradinha, deitada, uma situação mais confortável para ela. E qualquer situação, queimadura, corte, acidente, desmaio, aciona o socorro. Muitas vezes as pessoas tentam resolver o problema em cima da pessoa e depois acionam. Você perde um grande tempo a partir daí. Então sempre acione primeiro, né, ou concomitantemente, né? Uma pessoa tenta acudir a pessoa e uma outra tenta acionar o socorro. Isso seria a melhor situação possível, porque nessas horas o tempo é primordial, né? Uma coisa que eu assisti na televisão, inclusive, é casos de bombeiros que salvam por telefone crianças, bebês sendo asfixiados por, sei lá, por ingestão indevida. O próprio leite, né? O próprio leite, às vezes uma bala. Vômito. Vômito e tal. Qual é o procedimento adotado nesses casos? Olha, isso é muito comum, Rony. A gente tem atendido por telefone inúmeros desses casos e infelizmente, a maioria deles nós temos tido um sucesso muito grande. Existem alguns procedimentos padrões, né? Como, por exemplo, você apoiar a criança deitada no seu braço, apoiando a cabeça na palma da mão, sempre a cabeça mais baixa que o tronco. Você vai abrir delicadamente a boca da criança e verificar se tem algum objeto ali obstruindo, que você possa pinçar sem empurrar de volta aquele objeto e tentar tirar. Caso não visualize ou não consiga e perceba que a criança está engasgada, você troca a criança de braço, agora ela vai ficar de costas para você, com a cara apoiada na palma, também mais baixa, e vai aplicar umas 5 palmadas. Não tão forte a ponto de causar uma outra lesão e nem tão fraca que não resolva nada, né? Tem que dosar, né? E vai verificar se saiu. Aí, normalmente, se você vira de volta, olha a boquinha da criança de novo, vê se consegue pinçar alguma coisa. Se vê que não está respirando, está inconsciente, bote numa superfície rígida, faça 100 compressões entre os mamilos da criança, né? Mas isso, como eu disse, antes já tem que ter alguém acionando o 93. Né? Então, esse procedimento é muito importante, sempre acionar o socorro de início, não deixe para depois, porque você perde um lapso temporal muito grande. E intoxicação por produto químico, que é muito comum também. Isso é comum para crianças, né? Porque as embalagens hoje são muito atrativas. As cores das embalagens chamam muita atenção da criança, né? Importante primeiro, nunca pegue um produto e coloque numa outra embalagem. Sempre mantenha a embalagem original. Por quê? Porque no rótulo há instruções se você ingerir esse produto. Então isso é muito importante, você ler essas instruções, né? É importante não tomar nenhuma outra substância em cima, né? Procurar informações médicas, né? Há centros de toxicologia que têm telefones de divulgação, ou ligar para o 93, né? Para a gente buscar uma solução, mas sempre encaminhar para um serviço médico, né? Mas nunca tomar nada em cima e sempre manter a embalagem original para ler o rótulo justamente e ver o que orienta, o que o fabricante orienta nesses casos. Ok. A questão de tomada também, né? Que deixa muitos pais de criança, eu já tive isso de cabelo branco, com a história do choque. Há pouco foi feita uma das maiores asneiras, não é a opinião da emissora em que eu trabalho, é a minha opinião pessoal, uma das maiores asneiras que esse país já viu, que foi essa troca de tomada. Um verdadeiro absurdo, uma idiotice de grande monta. Na verdade, todas as tomadas da minha casa tinham aterramento, tinha o neutro, que é a tomada que ela vinha quadradinha. Sim. Mas ela era universal. Agora o sistema é só brasileiro e eu espero em Deus que esta bobagem caia, ou algum deputado, alguém com um pouco de senso possa revogar essa história, porque
não tem nenhum sentido. Nós temos só nós, nossa medida não pode usar nada, não pode comprar nada. E cada adaptador desse que a gente compra, tem que comprar adaptador para os nossos aparelhos antigos. Aí sim, é que vai ter choque, aí sim que vai ter curto-circuito. Eu espero que seja como aquela história do estojo de primeiros socorros nos carros. Você lembra daquilo? Lembro. Todo mundo tinha que ter multa, não sei o quê, acabou. Que isso acabe também. Mas a preocupação do choque com as crianças permanece. O que a gente faz? Olha, tem um negócio para fechar. Tinha, agora não tem mais, porque agora é diferente. Talvez tenham que adaptar um novo objeto para Isso é uma estupidez. Eu não sei quem pode ter tido uma ideia dessa. Ou improvisar com alguma fita isolante, principalmente em casos que tem crianças que estão naquela fase de engatinhamento. Essa fase, a criança quer se locomover, ela tem curiosidade de explorar novos ambientes, coisas que nunca viu, então ela vai mexer em qualquer objeto. Então, esses acidentes com criança é comum, porque, por exemplo, essa taça na mesa, se uma criança vem engatinhando aqui, vai chamar a atenção, ela vai ter que puxar essa taça para ela. A tomada é a mesma coisa. Então, os pais têm que estar atentos nessas tomadas e tentar, de alguma forma, vedá-las ou impedir o acesso das crianças próximas a ela. O mais perigo na casa, eu diria, é a ligação de vários aparelhos simultaneamente em uma tomada. Você causa sobrecarga. E aí Isso. você tem um risco de incêndio potencial. E tem o tempo potencial. também, né? O tempo de um aparelho que fica ligado muito tempo também. Exatamente. Às vezes a fiação, o aparelho está desgastada, a fiação está desgastada, você tem um pico de energia, alguma coisa assim que possa propiciar, potencializar um curto-circuito, uma sobrecarga aí. E isso às vezes causa até um incêndio. É muito comum no Natal as pessoas pegarem a árvore de Natal e enfia luz, e acaba dando, a casa às vezes não está algum problema de fiação ou um problema de dimensionamento da casa. O disjuntor é outro. Exatamente. Queima tudo, queima a árvore. Então, essas coisas acontecem também. Isso. Bom, vamos ter que encontrar alguém para fazer um adaptador, mas eu espero em Deus que essa coisa seja revertida e os adaptadores antigos para os bebês não enfiarem nas tomadas dejam certo, porque aterramento existia sim. Isso é uma falácia, a história que precisava ter o neutro. Tinha antes. Querido amigo, muito obrigado por ter vindo. É isso. Olha, eu estou recebendo aqui o oficial do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coordenador das atividades de educação pública do Estado de São Paulo, que é o Major Mauro Lopes. E como eu fui militar, eu quero lembrar sempre o seguinte: essas pessoas saíram da sociedade. O policial militar, que é o caso dele, saiu da nossa sociedade. É a mesma corporação, o policial militar e o policial militar, que é no caso dele, bombeiro. Todos com formação acadêmica. Ele está fazendo doutorado. As pessoas precisam entender isso, que me incomoda um pouco. Quando se fala de militar, eu que fui militar, né? Fui da Força Aérea Brasileira e tenho muito orgulho, foi o norte da minha vida. As pessoas não entendem que o oficial militar tem uma formação acadêmica contínua, exatamente. É isso. É a nossa busca por um conhecimento maior, que reverte uma prestação de serviço melhor para a sociedade, né? Fechando nossa conversa, Rony, queria dar em primeira mão a notícia da nossa ação social que todo ano fazemos, que é a campanha Bombeiro Sangue Bom. Todos os bombeiros em julho se reúnem para doar sangue para São Paulo. E a gente chama a população junto. E ano a ano a gente vai batendo recorde. Esse ano foram 26 mil doações de sangue. Que maravilha. 12 mil litros de sangue nós distribuímos para a população. Dá quase 2 tanques, autotanques do Corpo de Bombeiros só de sangue para os hemocentros. Então, uma notícia positiva aí. Seguramente. Dando retorno à população dessa campanha maravilhosa que a gente faz todo mês de julho. Conseguimos aí praticamente quase 12 mil litros de sangue. Obrigado. Tá vendo por que os bombeiros são chamados de heróis? Não porque salvam as pessoas, mas por isso também. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso, viu?